Era uma manhã de terça-feira como qualquer outra para João Pereira da Silva, de 57 anos. O sol ainda lutava para atravessar as nuvens densas que cobriam a cidade de Santos, no litoral paulista, quando ele saiu de sua pequena casa na periferia, empurrando seu carrinho de madeira compensada que construíra com as próprias mãos anos atrás. O carrinho rangia a cada movimento das rodas desalinhadas, um som que se tornará a trilha sonora de sua rotina diária há mais de uma década. João acordara às 5 da manhã, como sempre fazia. Sua esposa, Maria das Dores, ainda dormia no pequeno colchão que dividiam no único quarto da casa de 2 cômodos. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes e só chegava em casa depois das 8 da noite, exausta demais para conversas longas. Os 2 filhos, Carlos de 22 anos e Ana de 19, haviam saído de casa há tempos em busca de oportunidades melhores na capital. Carlos conseguirá um emprego em uma fábrica de autopeças em São Bernardo do Campo, enquanto Ana trabalhava como balconista em uma loja de roupas no centro de São Paulo. Ambos enviavam o que podiam para ajudar os pais, mas o dinheiro nunca era suficiente. A rotina de João começava sempre na Rua das Palmeiras, uma via movimentada do bairro onde morava. Ele conhecia cada lixeira, cada estabelecimento comercial, cada horário em que os moradores colocavam seus sacos de lixo na calçada. Sabia que na padaria do seu Antônio sempre havia algumas latinhas de refrigerante no final do dia, e que a senhora Conceição, que morava na casa amarela da esquina, separava as garrafas plásticas em um saco à parte, facilitando seu trabalho. Naquela manhã específica, João decidiu explorar uma rota diferente. Havia ouvido de outros catadores que o bairro Boqueirão, uma região mais nobre da cidade, estava gerando mais material reciclável devido ao aumento de condomínios residenciais. A caminhada até lá levaria cerca de 40 minutos empurrando o carrinho, mas ele estava disposto a tentar algo novo. Os preços dos materiais recicláveis haviam caído nas últimas semanas, e ele precisava coletar mais para manter a renda familiar. O trajeto até o Boqueirão foi mais cansativo do que João imaginara. O carrinho pesava cada vez mais conforme ele subia as ladeiras que levavam ao bairro mais alto da cidade. Suas costas, já castigadas por anos de trabalho pesado, começaram a doer antes mesmo de ele chegar ao destino. João parara 2 vezes para descansar, secando o suor da testa com a camiseta surrada que usava. Não era mais tão jovem quanto pensava, e seu corpo constantemente o lembrava disso. Chegando ao Boqueirão por volta das 7h30 da manhã, João ficou impressionado com a quantidade de prédios novos que haviam surgido na região. Condomínios elegantes com porteiros uniformizados, jardins bem cuidados e carros importados estacionados nas vagas privativas. Era um mundo completamente diferente do seu, mas João não sentia inveja ou ressentimento. Havia aprendido há muito tempo que cada pessoa tinha seu caminho na vida, e o dele era garantir o sustento da família através do trabalho honesto, mesmo que fosse catando materiais que outros consideravam lixo. Os primeiros edifícios que João visitou foram generosos. As lixeiras continham uma quantidade significativa de latinhas de alumínio, garrafas PET e papelão. Ele separava cada material cuidadosamente em seu carrinho, calculando mentalmente quanto aquilo representaria em dinheiro no final do dia. Uma latinha de refrigerante valia cerca de 15 centavos no ferro velho do seu Mário, e ele já havia coletado mais de 50 apenas naquela manhã. Foi quando João chegou ao condomínio residencial Jardim das Acácias que sua vida mudou para sempre. O prédio era um dos mais novos da região, com apenas 2 anos de construção. Tinha 16 andares e apartamentos amplos, onde viviam principalmente jovens casais e famílias de classe média alta. O porteiro, um homem negro de meia-idade chamado Roberto, conhecia João de vista, pois outros catadores já haviam passado por ali anteriormente. Roberto acenou para João com simpatia quando viu se aproximar das lixeiras do condomínio. Os 2 trocaram algumas palavras sobre o tempo e sobre como o trabalho estava difícil. Roberto mencionou que os moradores do prédio eram conscientes sobre reciclagem e sempre separavam bem os materiais, o que facilitava o trabalho de pessoas como João. Essa informação deixou o catador animado, pois significava menos tempo perdido separando lixo comum de material reciclável. João começou a revisar as lixeiras metodicamente, como sempre fazia. Primeiro as latinhas, depois as garrafas plásticas, em seguida o papelão e por último outros metais que pudessem ter valor.
Estava concentrado em sua tarefa quando ouviu um som estranho vindo de trás dos contêineres de lixo. Era um choro baixo, quase um gemido, que inicialmente pensou ser de um gato abandonado. João tinha um coração mole para animais abandonados e já havia levado para casa alguns gatos e cachorros que encontrara na rua ao longo dos anos. Curioso, João contornou os grandes contêineres verdes de lixo para investigar a origem do som. O que ele viu o deixou completamente paralisado. Dentro de uma caixa de papelão, parcialmente escondida atrás dos contêineres, havia um bebê. Uma criança que não deveria ter mais de 2 ou 3 meses de vida, enrolada em um cobertor rosa claro, choramingando baixinho. Os olhinhos estavam fechados, e a pele tinha uma coloração ligeiramente azulada, indicando que estava com frio. João ficou sem reação por vários segundos. Sua mente tentava processar o que estava vendo. Como alguém poderia abandonar um bebê dessa forma? Como uma mãe conseguiria deixar seu próprio filho em uma caixa de papelão atrás de contêineres de lixo? Sentimentos de revolta, tristeza e desespero se misturaram em seu peito. Ele olhou ao redor, como se esperasse que alguém aparecesse para explicar a situação ou para assumir a responsabilidade pela criança. O primeiro instinto de João foi chamar Roberto, o porteiro. Gritou por ele algumas vezes até que o homem apareceu, curioso para saber o que estava acontecendo. Quando Roberto viu o bebê, sua reação foi similar à de João: choque, incredulidade e uma profunda tristeza. Os dois homens ficaram ali parados, olhando para a criança que continuava a choramingar, sem saber exatamente o que fazer. Roberto sugeriu que chamassem imediatamente a polícia e o conselho tutelar. Era o procedimento correto, o que qualquer pessoa responsável faria naquela situação. João concordou, mas algo em seu interior o impedia de se afastar dali. Ele se ajoelhou ao lado da caixa e, com muito cuidado, pegou o bebê nos braços. A criança era tão pequena, tão frágil, que João sentiu medo de machucá-la. Suas mãos calejadas pelo trabalho pesado nunca haviam segurado algo tão delicado. O bebê parou de chorar assim que João o pegou no colo. Abriu os olhinhos pela primeira vez e olhou diretamente para ele. Eram olhos escuros, profundos, que pareciam transmitir uma mensagem que João não conseguia decifrar completamente, mas que o tocou profundamente. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Não era apenas pena ou compaixão, era uma conexão inexplicável, como se aquele bebê sempre tivesse feito parte de sua vida. Roberto já estava ao telefone com a polícia quando João tomou uma decisão que surpreenderia a todos, inclusive a si mesmo. Disse para o porteiro desligar o telefone e cancelar a chamada. Explicou que levaria o bebê para casa e cuidaria dele pessoalmente. Roberto protestou, argumentando que isso não era legal, que havia procedimentos a serem seguidos, que o conselho tutelar precisava ser notificado. Mas João estava determinado. A discussão entre os dois homens durou quase 20 minutos. Roberto tentou convencer João de que sua decisão era precipitada e poderia trazer problemas legais sérios. Explicou que mesmo que suas intenções fossem nobres, existiam leis específicas sobre abandono de menores e que ele poderia ser acusado de sequestro ou subtração de incapaz. João ouvia tudo, mas sua decisão estava tomada. Algo mais forte que a lógica ou o medo das consequências o impelia a levar aquele bebê para casa. Durante a conversa, João descobriu algumas coisas sobre o abandono. Roberto contou que havia chegado ao trabalho às 6 da manhã, como sempre fazia, e que a caixa não estava lá naquele horário. Isso significava que o bebê havia sido abandonado entre 6 e 7:30 da manhã, ou seja, há menos de 2 horas. A criança ainda estava relativamente aquecida, apesar do frio da manhã, o que indicava que o abandono fora recente. João examinou a caixa e o cobertor em busca de alguma pista sobre a identidade da mãe ou os motivos do abandono. Não havia bilhetes, documentos ou qualquer tipo de identificação. O cobertor era simples, do tipo que se compra em qualquer loja de departamentos, e a caixa era de um aparelho de televisão, sem nenhuma marca ou característica distintiva que pudesse ajudar na investigação. Finalmente, João tomou o bebê nos braços e disse para Roberto que assumiria total responsabilidade por suas ações. Pediu ao porteiro que não chamasse a polícia naquele momento, que lhe desse pelo menos algumas horas para pensar melhor sobre a situação. Roberto, vendo que não conseguiria convencer João a mudar de ideia, concordou relutantemente,
mas fez questão de deixar claro que se algo desse errado, ele teria que contar toda a verdade às autoridades. A caminhada de volta para casa foi completamente diferente da ida. João mal conseguia acreditar que estava carregando um bebê nos braços enquanto empurrava seu carrinho de materiais recicláveis. A criança dormiu durante todo o trajeto, aparentemente tranquila e segura nos braços daquele homem que acabará de conhecer. João tomou cuidado redobrado ao atravessar as ruas e subir as calçadas, protegendo o bebê de qualquer movimento brusco. Durante o caminho, João começou a pensar nas implicações práticas de sua decisão. Ele e Maria mal conseguiam sustentar a si mesmos com as rendas que tinham. Como iriam cuidar de um bebê? Fraldas, leite em pó, roupas, consultas médicas, vacinas, tudo isso custava dinheiro que eles não tinham. Além disso, Maria já estava com 54 anos e trabalhava muito. Como ela reagiria ao saber que o marido havia trazido uma criança abandonada para casa? Mas sempre que esses pensamentos práticos surgiam na mente de João, ele olhava para o bebê em seus braços e todos os medos e preocupações desapareciam. Havia algo naquela criança que o tocava de uma forma que ele nunca havia experimentado antes, nem mesmo quando seus próprios filhos nasceram. Talvez fosse a vulnerabilidade extrema da situação, o fato de que aquele bebê não tinha literalmente mais ninguém no mundo, ou talvez fosse algo mais profundo e inexplicável. Quando João chegou em casa, eram quase 10 horas da manhã. Maria estava acordada, preparando o café da manhã antes de sair para o trabalho. Ela estranhou quando viu o marido chegando tão cedo, pois normalmente ele só voltava no final da tarde. Sua surpresa se transformou em total incredulidade quando viu que João carregava um bebê nos braços. A reação inicial de Maria foi de pânico. Ela começou a fazer uma série de perguntas rápidas de quem era aquele bebê, onde João o havia encontrado, se ele havia perdido completamente o juízo. João tentou explicar a situação com calma, contando sobre o abandono, sobre sua decisão de trazer a criança para casa, sobre a sensação de que aquilo era o certo a fazer. Mas Maria não estava conseguindo processar tudo aquilo de uma vez. A discussão que se seguiu foi intensa e emocional. Maria argumentava que eles mal conseguiam sustentar a si mesmos, que não tinham condições de criar um bebê, que João poderia ser preso por sequestro. Ela chorava e gritava, dizendo que o marido havia enlouquecido, que aquela decisão poderia destruir suas vidas. João tentava se manter calmo, explicando que não podia simplesmente ter deixado a criança lá, que não conseguiria viver consigo mesmo sabendo que não fizera nada para ajudar. Durante toda a discussão, o bebê permaneceu calmo nos braços de João, como se entendesse que sua permanência naquela casa dependia do resultado daquela conversa. De vez em quando abria os olhinhos e olhava ao redor, mas na maior parte do tempo dormia tranquilamente. Essa tranquilidade da criança contrastava drasticamente com o caos emocional que havia se instalado na pequena casa. O ponto de virada na discussão veio quando Maria, ainda chorando e gritando, olhou diretamente para o bebê pela primeira vez. João havia se aproximado dela, ainda com a criança no colo, tentando fazer com que a esposa entendesse seus motivos. Quando Maria viu aqueles olhinhos escuros olhando diretamente para ela, algo mudou em sua expressão. O choro diminuiu, os gritos cessaram, uma expressão de ternura começou a substituir a raiva em seu rosto. Maria estendeu a mão hesitantemente e tocou o rostinho do bebê. A pele era macia e quente, e a criança reagiu ao toque fechando a mãozinha minúscula ao redor do dedo indicador de Maria. Esse gesto simples foi suficiente para quebrar completamente as defesas emocionais da mulher. Ela começou a chorar novamente, mas agora eram lágrimas de emoção, não de raiva ou desespero. João percebeu que havia vencido a primeira batalha. Maria estava se rendendo ao charme irresistível daquela criança, assim como havia acontecido com ele algumas horas antes. Aproveitou o momento para ser mais específico sobre seus planos. Disse que procuraria trabalho extra para aumentar a renda familiar, que conversaria com os filhos para ver se poderiam ajudar mais, que faria tudo o que fosse necessário para que conseguissem criar aquele bebê adequadamente. Maria permaneceu em silêncio por vários minutos, alternando o olhar entre o marido e a criança. Finalmente, disse que precisava de tempo para pensar, que a situação era muito complexa para ser decidida assim, de impulso. Mas João notou que seu tom havia mudado completamente. Não havia mais raiva ou desespero em sua voz, apenas preocupação e incerteza.
Era um progresso significativo. A discussão foi interrompida quando o bebê começou a chorar, claramente com fome. Nenhum dos dois tinha experiência com crianças tão pequenas há mais de 20 anos, desde que Ana era bebê. Maria lembrou que bebês recém-nascidos precisam mamar de 2 em 2 horas e que provavelmente a criança não comia há várias horas, desde antes do abandono. Isso criou uma situação de urgência, precisavam conseguir leite em pó e mamadeira imediatamente. João ofereceu-se para ir até a farmácia mais próxima comprar os itens necessários, mas Maria disse que faria isso ela mesma. Tinha mais experiência com bebês e saberia exatamente o que comprar. Além disso, precisava de alguns minutos longe de casa para organizar seus pensamentos sobre toda aquela situação. João concordou, mas fez questão de dar a Maria os R$ 30 que tinha no bolso, dinheiro que ganhará vendendo materiais recicláveis nos dias anteriores. Enquanto Maria estava fora, João ficou sozinho com o bebê pela primeira vez desde que o encontrara. Sentou-se na cadeira de balanço que construíra anos atrás, quando Ana era pequena, e começou a balançar suavemente, tentando acalmar a criança que chorava de fome. Falou baixinho com o bebê, contando sobre sua vida, sobre Maria, sobre Carlos e Ana, como se a criança pudesse entender cada palavra. Foi durante esses minutos sozinho que João começou a pensar mais profundamente sobre o que havia feito. Será que sua decisão havia sido correta? Será que não deveria ter chamado as autoridades competentes, como Roberto havia sugerido? O que aconteceria se a mãe biológica aparecesse procurando o bebê? E se descobrissem que ele havia sequestrado a criança? Todas essas perguntas giravam em sua mente, mas sempre que olhava para o rostinho do bebê, as dúvidas desapareciam. Maria voltou depois de 40 minutos, carregando 2 sacolas plásticas cheias de produtos para bebês. Havia comprado leite em pó, mamadeiras, fraldas, lenços umedecidos, pomada para assaduras e até algumas roupinhas básicas. Gastara todo o dinheiro que João lhe dera e mais R$ 40 de seu próprio salário. Quando João viu todas aquelas compras, soube que Maria havia tomado sua decisão. Ela estava, mesmo que inconscientemente, aceitando a presença daquela criança em suas vidas. A primeira mamadeira foi um momento especial para os dois. Maria preparou o leite seguindo cuidadosamente as instruções da lata, testando a temperatura no dorso da mão como havia aprendido décadas atrás com seus próprios filhos. João segurava o bebê, que parou de chorar assim que sentiu o cheiro do leite. A criança mamou com uma fome impressionante, terminando toda a mamadeira em menos de 10 minutos. Depois de alimentar o bebê, Maria o trocou, colocando uma das fraldas novas que havia comprado. Foi nesse momento que descobriram que se tratava de uma menina. João sorriu, dizendo que sempre havia sonhado em ter uma neta, e que talvez Deus estivesse lhe dando essa oportunidade de uma forma inesperada. Maria não respondeu, mas João percebeu um pequeno sorriso se formando no canto de sua boca. Durante o resto do dia, os dois se revezaram cuidando da bebê. Maria ligou para as casas onde trabalhava, inventando uma desculpa sobre problemas de saúde na família, e ficou em casa. João abandonou completamente sua rotina de catador e dedicou-se inteiramente à criança. Eles improvisaram um berço usando um cesto de roupas forrado com toalhas macias, e colocaram ao lado da cama do casal. À tarde, João tomou uma decisão importante. Disse para Maria que precisavam registrar a criança oficialmente, dar-lhe um nome e integrá-la completamente à família. Maria protestou, argumentando que isso poderia trazer problemas legais sérios. Mas João estava determinado. Explicou que não poderia criar uma criança que não existisse oficialmente, que ela precisava de documentos para receber cuidados médicos, para frequentar a escola no futuro, para ter uma vida normal. A discussão sobre o nome durou várias horas. João queria algo que honrasse a situação especial em que a bebê chegará às suas vidas. Sugeriu nomes como Milagres, Esperança ou Graça. Maria preferia algo mais tradicional, como Ana em homenagem à filha ou Maria como ela mesma. Finalmente, chegaram a um consenso: chamariam a menina de Esperança Maria da Silva, combinando a sugestão romântica de João com a preferência tradicional de Maria. Durante a primeira noite com Esperança em casa, nem João nem Maria conseguiram dormir adequadamente. A bebê acordou 3 vezes para mamar, e eles se revezaram para atendê-la. Era uma rotina que não experimentavam há mais de 20 anos,
e seus corpos não estavam mais acostumados com a privação de sono que um recém-nascido exige. Mas sempre que um deles murmurava alguma reclamação sobre o cansaço, bastava olhar para Esperança dormindo tranquilamente para que todo o desconforto desaparecesse. Na manhã seguinte, João acordou com uma determinação renovada. Vestiu sua melhor roupa, uma calça social azul marinho e uma camisa branca que usava apenas em ocasiões especiais, e saiu de casa com Esperança nos braços. Maria perguntou aonde ele estava indo, e João respondeu simplesmente que estava indo resolver a situação da menina. Não deu mais detalhes, mas Maria entendeu que o marido havia tomado uma decisão importante. O primeiro lugar que João visitou foi o cartório de registro civil do bairro. Chegou lá por volta das 9 horas da manhã, quando o estabelecimento acabará de abrir. A funcionária que o atendeu, uma senhora de meia idade chamada Dona Antônia, estranhou quando viu um homem de aparência simples carregando um bebê recém-nascido e pedindo para registrá-lo como seu filho. João contou uma versão adaptada da história. Disse que Esperança era filha de uma sobrinha que havia falecido no parto e que ele e a esposa haviam decidido adotar a criança. Explicou que não havia outros parentes para cuidar da menina e que eles queriam dar-lhe uma vida digna e amorosa. Dona Antônia ouviu a história com simpatia, mas explicou que o processo de adoção era muito mais complexo e que não poderia simplesmente registrar a criança como filha de João sem a documentação apropriada. A conversa no cartório durou mais de 1 hora. Dona Antônia explicou todos os procedimentos legais necessários para uma adoção, os órgãos que precisariam ser consultados, os prazos envolvidos no processo. João ouvia tudo com atenção, mas percebia que o caminho oficial seria longo e complicado demais. Além disso, havia o risco de que Esperança fosse colocada em um abrigo durante todo o processo, algo que ele não conseguia aceitar. Frustrado com a burocracia, João deixou o cartório sem conseguir registrar Esperança. Mas não desistiu de seus objetivos. Passou o resto da manhã visitando outros cartórios da cidade, esperando encontrar alguém que fosse mais flexível ou que não fizesse tantas perguntas. Em todos os lugares, no entanto, recebeu a mesma resposta: sem os documentos apropriados e sem seguir os procedimentos legais, seria impossível registrar a criança. Por volta do meio-dia, João estava sentado em uma praça próxima ao centro da cidade, segurando a Esperança e tentando decidir qual seria seu próximo passo. A bebê estava dormindo tranquilamente, alheia a todas as complicações que sua chegada havia criado na vida de seus novos pais adotivos. João olhava para ela e sentia uma mistura de amor incondicional e desespero por não conseguir resolver a situação oficialmente. Foi nesse momento que João encontrou seu Jorge, um homem que conhecera anos antes quando ambos trabalhavam em uma construção civil. Jorge havia se tornado despachante depois de se aposentar da construção e conhecia bem todos os trâmites burocráticos da cidade. Quando viu João sentado na praça com um bebê no colo, aproximou-se curioso para saber o que estava acontecendo. João contou toda a história para seu Jorge, sem omitir nenhum detalhe. Falou sobre o abandono, sobre sua decisão de levar a Esperança para casa, sobre a resistência inicial de Maria, sobre as dificuldades para registrar a criança oficialmente. Jorge ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas específicas sobre detalhes que João não havia considerado importantes. Depois de ouvir toda a história, seu Jorge fez uma pausa longa antes de responder. Explicou que a situação de João era mais complicada do que ele imaginava. Tecnicamente, ele poderia ser acusado de subtração de incapaz por ter levado a Esperança sem comunicar às autoridades competentes. Além disso, mesmo que suas intenções fossem nobres, a ausência de documentação oficial criaria problemas sérios no futuro da criança. Mas seu Jorge também entendeu os motivos que levaram João a tomar aquela decisão. Como pai de 4 filhos e avô de 6 netos, ele sabia o que significava o instinto protetor que João havia desenvolvido por Esperança. Depois de pensar por alguns minutos, sugeriu uma alternativa que poderia resolver a situação de forma menos traumática para todos os envolvidos. A sugestão de seu Jorge era procurar diretamente o conselho tutelar e explicar toda a situação com honestidade. Em vez de tentar esconder o que havia acontecido ou criar versões alternativas da história, João deveria contar a verdade sobre o abandono e sobre sua decisão de cuidar da criança. Muitas vezes, argumentou seu Jorge, a honestidade e a transparência podem abrir portas que a tentativa de burlar o sistema mantém fechadas. Inicialmente,
João resistiu à ideia. Tinha medo de que os assistentes sociais levassem Esperança imediatamente para um abrigo e que ele nunca mais a visse. Seu Jorge reconheceu que esse risco existia, mas explicou que era preferível enfrentar o sistema oficial do que viver na clandestinidade indefinidamente. Além disso, o fato de João ter cuidado bem da criança durante os primeiros dias poderia ser visto de forma positiva pelos profissionais do Conselho Tutelar. A conversa entre os dois homens durou quase 2 horas. Seu Jorge compartilhou sua experiência com burocracias governamentais, explicando que muitas vezes os funcionários públicos são mais compreensivos do que as pessoas imaginam, especialmente quando percebem que estão lidando com pessoas de boas intenções. Também mencionou casos que conhecia de adoções bem-sucedidas que começaram de forma irregular, mas foram regularizadas posteriormente. Finalmente, João se convenceu de que a sugestão de seu Jorge era a melhor alternativa disponível. Decidiu que na manhã seguinte iria ao Conselho Tutelar acompanhado de Maria e contaria toda a verdade sobre Esperança. Passou o resto da tarde organizando mentalmente como contaria a história, que documentos levaria mesmo sabendo que não tinha muitos, e como se prepararia emocionalmente para a possibilidade de ter que se separar temporariamente de Esperança. Quando João chegou em casa no final da tarde, encontrou Maria brincando com Esperança na sala. A bebê estava acordada e aparentemente saudável, movimentando os bracinhos e perninhas enquanto Maria fazia caretas e falava com ela em tom de bebê. A cena era tão doce e natural que João ficou parado na porta por alguns minutos, apenas observando a interação entre sua esposa e a criança que havia mudado suas vidas. Maria percebeu a chegada do marido e logo quis saber como havia sido o dia dele. João contou sobre suas tentativas frustradas nos cartórios, sobre o encontro com seu Jorge, e sobre a decisão de procurar o Conselho Tutelar no dia seguinte. Maria ficou visivelmente apreensiva com a ideia, mas concordou que era a atitude mais correta a tomar. Também havia chegado à conclusão, durante o dia, de que não poderiam manter Esperança indefinidamente sem resolver sua situação legal. Durante o jantar, o casal conversou sobre como abordariam o assunto no Conselho Tutelar. Decidiram ser completamente honestos sobre todos os aspectos da situação, desde o momento do abandono até suas motivações para levar Esperança para casa. Também concordaram em enfatizar que estavam dispostos a seguir todos os procedimentos legais necessários para adotar a criança oficialmente, mesmo que isso significasse um processo longo e complicado. A segunda noite com Esperança em casa foi um pouco mais tranquila que a primeira. A bebê dormiu por períodos mais longos, acordando apenas 2 vezes para mamar. João e Maria conseguiram descansar melhor, embora ambos continuassem preocupados com o que aconteceria no dia seguinte. Cada vez que olhavam para Esperança dormindo no improvisado berço ao lado da cama, sentiam uma mistura de amor intenso e medo de perder aquela criança que já consideravam sua filha. Na manhã de quinta-feira, João e Maria se prepararam cuidadosamente para a visita ao Conselho Tutelar. Vestiram suas melhores roupas, prepararam uma sacola com todos os itens necessários para Esperança, e ensaiaram mais uma vez como contariam a história. Maria estava visivelmente nervosa, mas João tentava transmitir confiança, embora internamente estivesse tão apreensivo quanto ela. O Conselho Tutelar ficava em um prédio da prefeitura no centro da cidade. João e Maria chegaram lá às 9 horas em ponto, quando o órgão abria para atendimento ao público. A sala de espera estava cheia de pessoas com os mais diversos tipos de problemas relacionados a crianças e adolescentes. Havia mães procurando vagas em creches, pais reclamando de problemas na escola, avós buscando a guarda de netos, e outras situações que João nem conseguia imaginar. Quando chegou a vez deles serem atendidos, por volta das 10h30 da manhã, João e Maria foram recebidos pela conselheira tutelar doutora Carmen Santos, uma mulher de 40 anos, formada em serviço social, com 15 anos de experiência na área. Ela os recebeu em uma sala pequena mas aconchegante, decorada com desenhos feitos por crianças atendidas pelo órgão. Doutora Carmen logo percebeu que se tratava de uma situação incomum. Não era todos os dias que um casal aparecia no Conselho Tutelar carregando um bebê recém-nascido e pedindo para contar uma história complicada. Ela pediu para que se sentassem confortavelmente e disse que tinham todo o tempo necessário para explicar a situação. João começou a contar a história desde o momento em que encontrou Esperança atrás dos contêineres de lixo. Falou com detalhes sobre sua rotina como catador, sobre a decisão de explorar o bairro Boqueirão,
sobre o momento exato em que ouviu o choro da bebê. Doutora Carmen o escutava atentamente, fazendo anotações em um caderno e ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer pontos específicos. Quando João chegou à parte da história em que decidiu levar Esperança para casa em vez de chamar imediatamente a polícia, doutora Carmen interrompeu pela primeira vez. Explicou que, embora compreendesse os sentimentos que motivaram sua decisão, o procedimento correto seria ter comunicado o abandono às autoridades imediatamente. João concordou, dizendo que sabia disso, mas que algo mais forte que a razão o havia impelido a agir daquela forma. Maria, que até então havia permanecido em silêncio, decidiu participar da conversa. Contou sobre sua reação inicial quando João chegou em casa com o bebê, sobre suas preocupações práticas e financeiras, e sobre como Esperança havia conquistado seu coração nas primeiras horas. Falou também sobre a decisão de ambos de procurar o conselho tutelar para regularizar a situação, mesmo sabendo que poderiam enfrentar consequências legais. Doutora Carmen ouviu toda a história sem demonstrar julgamento ou reprovação. Quando o casal terminou de falar, ela fez algumas perguntas adicionais sobre as condições em que encontraram Esperança, sobre os cuidados que haviam dado à bebê nos últimos 3 dias e sobre suas motivações reais para querer adotar a criança. As respostas de João e Maria foram consistentes e transparentes, demonstrando que realmente se importavam com o bem-estar da menina. Depois de mais de 1 hora de conversa, doutora Carmen explicou qual seria o procedimento a partir daquele momento. Primeiro, seria necessário fazer um exame médico em Esperança para verificar seu estado de saúde geral. Em seguida, seria aberto um processo de investigação sobre o abandono, tentando identificar a mãe biológica ou outros parentes da criança. Paralelamente, seria iniciado um processo de avaliação de João e Maria como possíveis pais adotivos. A parte mais difícil de aceitar, para o casal, foi a informação de que Esperança precisaria ficar temporariamente em uma casa de acolhimento enquanto todos esses procedimentos fossem realizados. Doutora Carmen explicou que essa era uma medida de proteção à criança e que não significava que eles seriam impedidos de adotá-la no futuro. Mas João e Maria ficaram visivelmente abalados com a perspectiva de se separarem da bebê que já consideravam sua filha. Maria começou a chorar quando doutora Carmen mencionou a casa de acolhimento. Disse que Esperança estava bem cuidada, que era amada e que já fazia parte da família. Perguntou se não havia alguma forma de a bebê permanecer com eles durante o processo de avaliação, comprometendo-se a seguir todas as orientações do conselho tutelar. João apoiou o pedido da esposa, argumentando que uma separação naquele momento poderia ser traumática tanto para eles quanto para a criança. Doutora Carmen compreendeu a angústia do casal, mas explicou que as regras existiam para proteger os interesses das crianças. Mencionou casos em que pessoas com boas intenções iniciais acabaram prejudicando crianças por não terem preparo adequado ou por enfrentarem dificuldades inesperadas. Disse que o período na casa de acolhimento seria usado também para avaliar se João e Maria realmente tinham condições emocionais, financeiras e psicológicas para criar uma criança. A discussão sobre a separação temporária durou quase 40 minutos. João e Maria apresentaram todos os argumentos que conseguiram imaginar, mostraram como Esperança estava saudável e bem cuidada, falaram sobre o amor que já sentiam por ela, prometeram cumprir todas as exigências do processo de adoção. Doutora Carmen reconhecia a sinceridade do casal, mas também tinha responsabilidades legais e éticas que não podia ignorar. Finalmente, doutora Carmen propôs uma solução intermediária que surpreendeu João e Maria. Disse que, considerando as circunstâncias especiais do caso e a demonstração clara de que o casal estava agindo de boa fé, poderia autorizar que Esperança permanecesse temporariamente com eles, mas sob supervisão rigorosa do conselho tutelar. Isso significaria visitas frequentes de assistentes sociais, relatórios regulares sobre o desenvolvimento da criança e o cumprimento de uma série de exigências específicas. As condições impostas por doutora Carmen incluíam levar Esperança imediatamente para um exame médico completo no hospital público, comparecer a todas as consultas e procedimentos médicos recomendados, participar de um curso de preparação para adoção, permitir visitas domiciliares dos assistentes sociais, sempre que necessário manter o conselho tutelar informado sobre qualquer mudança na situação da família e estar disponíveis para interrogatórios da polícia, caso fosse necessário investigar o abandono.
João e Maria aceitaram todas as condições sem hesitar. Estavam tão aliviados com a possibilidade de manter esperança com eles que teriam concordado com qualquer exigência. Assinaram vários documentos, receberam uma série de orientações sobre cuidados com bebês, e saíram do conselho tutelar com um sentimento misto de alívio e apreensão sobre o futuro. O primeiro passo foi levar Esperança ao hospital municipal para o exame médico obrigatório. O pediatra que a examinou, Dr. Rodrigo Menezes, ficou impressionado com o bom estado de saúde da bebê. Considerando que havia sido abandonada e estava nas mãos de pessoas sem experiência com recém-nascidos, Esperança apresentava sinais vitais normais, peso adequado para a idade estimada, nenhuma evidência de maus-tratos ou negligência. Dr. Rodrigo calculou que Esperança tinha aproximadamente 2 meses e meio de vida, baseando-se em seu desenvolvimento físico e neurológico. Não havia sinais de doenças congênitas ou problemas de saúde que exigissem tratamento imediato. Estabeleceu um calendário de consultas de acompanhamento e vacinas, que João e Maria se comprometeram a seguir rigorosamente. O relatório médico positivo foi um alívio enorme para o casal e também um ponto a favor no processo de avaliação para adoção. Durante as semanas seguintes, a vida de João e Maria mudou completamente. A rotina da família passou a girar inteiramente ao redor das necessidades de Esperança e das exigências do processo de adoção. João reduziu drasticamente suas horas de trabalho como catador para poder participar das consultas médicas e dos encontros no conselho tutelar. Maria conseguiu reduzir sua carga de trabalho em uma das casas onde fazia faxina, negociando com a patroa uma rotina mais flexível. As visitas domiciliares dos assistentes sociais aconteciam 2 vezes por semana. A assistente social responsável pelo caso, doutora Paula Fernandes, era uma profissional experiente e compreensiva, que rapidamente percebeu o amor genuíno que João e Maria sentiam por Esperança. Suas visitas se tornaram menos formais com o tempo, evoluindo para conversas construtivas sobre criação de filhos, desafios financeiros e estratégias para superar as dificuldades que enfrentavam. Durante uma dessas visitas, doutora Paula mencionou que havia uma vaga disponível em uma creche municipal para quando Esperança completasse 4 meses. Essa informação foi muito importante para Maria, que poderia voltar a trabalhar em tempo integral sabendo que a bebê estaria bem cuidada durante o dia. A perspectiva de aumentar a renda familiar era crucial, considerando os gastos adicionais que uma criança representava no orçamento apertado da família. O curso de preparação para a adoção foi uma experiência reveladora para João e Maria. Durante 8 semanas, eles se reuniram todas as quartas-feiras com outros casais que também estavam passando pelo processo de adoção. Aprenderam sobre desenvolvimento infantil, técnicas de educação positiva, como lidar com questões relacionadas à adoção e estratégias para enfrentar desafios financeiros e emocionais. Uma das partes mais difíceis do curso foi a discussão sobre a possibilidade de a mãe biológica aparecer no futuro querendo reaver Esperança. O psicólogo que conduzia o grupo, Dr. Fernando Castro, explicou que essa era uma possibilidade real, embora estatisticamente pouco provável após tanto tempo. Ensinou técnicas para lidar com a ansiedade relacionada a essa possibilidade e estratégias para preparar a própria criança, no futuro, para questões relacionadas à sua origem. Enquanto isso, a investigação policial sobre o abandono de Esperança seguia seu curso. O delegado responsável pelo caso, Dr. Marco Silva, havia revisado as imagens das câmeras de segurança do condomínio Jardim das Acácias e de estabelecimentos próximos, mas não conseguiu identificar quem havia abandonado a bebê. As imagens mostravam algumas pessoas passando pela área na madrugada e no início da manhã, mas nenhuma carregando uma criança ou uma caixa do tamanho adequado. Roberto, o porteiro do condomínio, foi interrogado várias vezes e manteve sempre a mesma versão dos fatos. Confirmou que a caixa com o bebê não estava lá quando ele chegou ao trabalho às 6 da manhã, e que só foi descoberta quando João a encontrou por volta das 7h30. Disse também que não havia percebido movimentos suspeitos durante a madrugada, mas reconheceu que poderia não ter visto alguém que se aproximasse dos contêineres pela parte de trás do prédio. A falta de pistas sobre a identidade da mãe biológica acabou sendo positiva para João e Maria. Significava que não havia parentes conhecidos que pudessem reclamar a guarda de Esperança no futuro. Além disso, demonstrava que o abandono havia sido definitivo,
sem possibilidade de arrependimento por parte de quem o havia cometido. Essas informações fortaleceram a posição do casal no processo de adoção. 2 meses após o encontro com doutora Carmen no Conselho Tutelar, João e Maria receberam a notícia que esperavam ansiosamente. O parecer técnico elaborado pela equipe multidisciplinar do órgão recomendava que eles fossem habilitados como pais adotivos de Esperança. O relatório destacava o amor e dedicação demonstrados pelo casal, a adaptação positiva da criança ao ambiente familiar e o comprometimento de ambos em seguir todas as orientações recebidas. O relatório mencionava alguns desafios que precisariam ser superados, principalmente relacionados às limitações financeiras da família. Mas também reconhecia que João e Maria haviam demonstrado capacidade de organização e priorização, conseguindo atender todas as necessidades básicas de Esperança mesmo com recursos limitados. A recomendação incluía a sugestão de acompanhamento psicossocial periódico durante o primeiro ano após a adoção definitiva. A audiência judicial para formalizar a adoção foi marcada para uma terça-feira de manhã no Fórum da cidade. João e Maria passaram a semana anterior se preparando para esse momento, comprando roupas adequadas para a ocasião e ensaiando as possíveis perguntas que o juiz poderia fazer. Estavam nervosos, mas também ansiosos para finalmente ter Esperança oficialmente reconhecida como sua filha. No dia da audiência, a família chegou ao fórum 1 hora antes do horário marcado. Esperança, agora com quase 5 meses, estava mais esperta e interativa. Sorria para estranhos, balbuciava sons que João e Maria interpretavam como tentativas de comunicação e demonstrava clara preferência pelos braços de seus pais adotivos. Sua aparência saudável e feliz causou boa impressão em todos os funcionários do fórum que a viram. O juiz responsável pelo caso, Dr. Antônio Carlos Ribeiro, era conhecido por sua sensibilidade em questões relacionadas a crianças e adolescentes. Havia presidido centenas de processos de adoção ao longo de seus 20 anos de carreira, desenvolvido um instinto aguçado para identificar casos genuínos de amor familiar. Quando viu João e Maria com Esperança, percebeu imediatamente que se tratava de uma família real, formada por circunstâncias inusitadas mas cimentada por afeto verdadeiro. A audiência durou aproximadamente 40 minutos. Dr. Ribeiro fez várias perguntas sobre a descoberta de Esperança, sobre as motivações do casal para adotá-la, sobre seus planos para o futuro da criança e sobre como pretendiam lidar com questões relacionadas à adoção conforme Esperança crescesse. João e Maria responderam com honestidade e confiança, demonstrando que haviam pensado cuidadosamente sobre todos esses aspectos. Um momento particularmente emocionante da audiência aconteceu quando o Dr. Ribeiro perguntou a João por que ele havia decidido levar Esperança para casa em vez de chamar imediatamente as autoridades. João ficou em silêncio por alguns segundos, organizando seus pensamentos, e depois disse: Doutor, eu vi aquela criança abandonada e não consegui imaginar deixando ela lá. Pensei nos meus próprios filhos quando eram bebês, e não conseguia aceitar que alguém pudesse passar por ali e simplesmente ignorar aquele choro. Talvez tenha sido impulso, talvez tenha sido errado do ponto de vista legal, mas foi o que meu coração mandou fazer. Dr. Ribeiro ficou visivelmente tocado pela resposta de João. Comentou que, ao longo de sua carreira, havia visto muitos casos de abandono de crianças, mas poucos exemplos de pessoas dispostas a assumir a responsabilidade por uma criança que não era biologicamente sua. Disse que a atitude de João, embora tecnicamente irregular, demonstrava um caráter que o qualificava para ser pai de Esperança. A decisão do juiz foi unanimemente favorável à adoção. Dr. Ribeiro declarou que João Pereira da Silva e Maria das Dores da Silva estavam oficialmente habilitados como pais adotivos de Esperança Maria da Silva, com todos os direitos e responsabilidades que isso implicava. A criança seria incluída em seus documentos oficiais e teria todos os direitos de um filho biológico, incluindo herança-uso do nome da família. O momento da assinatura dos documentos finais foi extremamente emocionante para toda a família. João segurava Esperança no colo, enquanto Maria assinava os papéis com lágrimas nos olhos. Estavam oficialmente pais pela terceira vez, em uma idade em que esperavam ser avós. Dr. Ribeiro parabenizou o casal e fez questão de segurar Esperança por alguns minutos, brincando com ela, comentando como estava saudável e bem cuidada. Saindo do fórum, João e Maria sentiram um alívio e uma alegria indescritíveis. Depois de meses de incerteza,
procedimentos burocráticos e avaliações, finalmente podiam chamar Esperança de filha sem qualquer reserva legal ou emocional. A criança que haviam encontrado abandonada em uma caixa de papelão agora tinha uma família, um nome, uma identidade oficial, um futuro pela frente. A notícia da adoção se espalhou rapidamente pelo bairro onde João e Maria moravam. Vizinhos que haviam acompanhado toda a história desde o início vieram parabenizar a família e conhecer pessoalmente Esperança. Muitos trouxeram presentes, roupinhas, brinquedos, fraldas, outros itens úteis para a criança. A comunidade, que inicialmente havia reagido com ceticismo à decisão de João, agora demonstrava admiração pela coragem e dedicação do casal. Carlos e Ana, os filhos biológicos de João e Maria, viajaram de São Paulo para Santos no fim de semana seguinte à adoção para conhecer oficialmente sua nova irmã. Ambos haviam acompanhado toda a história por telefone, mas era a primeira vez que viam Esperança pessoalmente. A reação dos dois foi de encantamento imediato. Carlos, que sempre havia sido mais reservado, ficou emocionado ao segurar a irmãzinha no colo. Ana chorou de alegria e disse que Esperança era o bebê mais lindo que já havia visto. Durante a visita dos filhos, a família teve longas conversas sobre como a chegada de Esperança havia mudado suas vidas. Carlos e Ana reconheceram que inicialmente haviam ficado preocupados com a decisão dos pais, temendo que não tivessem condições financeiras para criar uma criança. Mas vendo o amor e a dedicação que João e Maria demonstravam, e percebendo como Esperança estava saudável e feliz, entenderam que seus pais haviam tomado a decisão correta. Os dois irmãos mais velhos se comprometeram a ajudar financeiramente sempre que possível, contribuindo para os gastos com Esperança. Carlos disse que conseguiria enviar R$ 50 por mês, e Ana prometeu mandar roupas e brinquedos conforme a irmã fosse crescendo. Também se ofereceram para cuidar de Esperança durante as férias, dando aos pais um descanso merecido e criando oportunidades para a menina conhecer São Paulo e ter experiências diferentes. Com o passar dos meses, Esperança se desenvolveu normalmente, atingindo todos os marcos esperados para sua idade. Começou a sentar sozinha aos 6 meses, disse suas primeiras palavras aos 10 meses chamando Maria de mama e João de papa, e deu seus primeiros passos pouco antes de completar 1 ano. Cada nova conquista era celebrada pela família como se fosse a primeira vez que via um bebê se desenvolver. João adaptou completamente sua rotina de trabalho às necessidades de Esperança. Passou a sair para catar materiais recicláveis apenas durante o período em que a menina estava na creche, maximizando o tempo que passava com ela em casa. Descobriu que tinha um talento natural para cuidar de crianças, sendo extremamente paciente e carinhoso mesmo nos momentos mais desafiadores. Maria também fez ajustes significativos em sua vida profissional. Conseguiu um trabalho de meio período em uma lavanderia perto de casa, que lhe permitia buscar Esperança na creche todos os dias no horário certo. Embora ganhasse menos dinheiro do que antes, estava muito mais feliz com essa nova rotina que lhe dava tempo adequado para ser mãe novamente. A situação financeira da família, embora ainda apertada, se estabilizou com o tempo. Os gastos com Esperança eram parcialmente compensados pelos auxílios governamentais para os quais a criança tinha direito, incluindo o programa Bolsa Família, auxílios municipais para famílias de baixa renda com crianças pequenas. João e Maria aprenderam a administrar o orçamento familiar de forma mais eficiente, cortando gastos desnecessários, priorizando as necessidades de Esperança. Quando Esperança completou 2 anos, a família decidiu fazer uma festa para comemorar não apenas seu aniversário, mas também os 2 anos desde que ela havia chegado às suas vidas. A festa foi simples, realizada no quintal de casa, mas contou com a presença de todos os vizinhos, dos assistentes sociais que haviam acompanhado o caso, de Carlos e Ana, até mesmo de doutora Carmen do Conselho Tutelar, que havia se tornado uma amiga da família. Durante a festa, João fez um breve discurso emocionado, agradecendo a todos que haviam apoiado a família durante o processo de adoção. Falou sobre como a Esperança havia trazido alegria e propósito renovados para sua vida para a de Maria. Disse que não conseguia mais imaginar como seria a vida sem aquela menina que chegará de forma tão inesperada mas tão providencial. Esperança, agora uma criança ativa e curiosa, corria pelo quintal brincando com as outras crianças presentes na festa. Havia se tornado o centro das atenções da família da vizinhança, conquistando a todos com sua personalidade alegre e carinhosa. Falava algumas palavras,
demonstrava preferências claras por certas brincadeiras alimentos, mostrava sinais de inteligência acima da média para sua idade. A história da família Silva se tornou conhecida em toda a cidade de Santos. Jornais locais publicaram reportagens sobre o catador que encontrou e adotou um bebê abandonado, transformando João em uma espécie de herói comunitário. Ele sempre ficava constrangido com a atenção da mídia, insistindo que havia feito apenas o que qualquer pessoa de bom coração faria na mesma situação. As reportagens trouxeram consequências positivas inesperadas. Várias pessoas da cidade, inspiradas pela história de João e Maria, ofereceram ajuda de diversas formas. Um dentista se ofereceu para cuidar gratuitamente dos dentes de Esperança durante toda a infância. Uma professora aposentada se propôs a dar aulas de reforço gratuitas quando a menina começasse a frequentar a escola. Um grupo de mulheres da igreja local organizou um bazar beneficente para arrecadar roupas e brinquedos para Esperança. João continuou seu trabalho como catador, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Sentia que sua profissão havia ganhado um significado especial, pois foi através dela que encontrou esperança. Sempre que passava pelo condomínio Jardim das Acácias, onde tudo começou, fazia questão de cumprimentar Roberto, o porteiro que havia presenciado o momento da descoberta. Os dois se tornaram amigos. Roberto sempre perguntava sobre o desenvolvimento de Esperança. Maria desenvolveu novas habilidades como mãe de uma criança pequena, adaptando-se às demandas energéticas de uma menina ativa. Embora fosse fisicamente mais exigente do que criar filhos na juventude, ela descobriu que tinha mais paciência e sabedoria do que quando Carlos e Ana eram pequenos. A experiência de vida lhe permitia aproveitar cada momento com esperança de uma forma mais intensa e consciente. O relacionamento entre João e Maria também se fortaleceu com a chegada de Esperança. Eles redescobriram a cumplicidade de ser pais juntos, e a alegria da criança trouxe uma energia renovada para o casamento. Passavam as noites conversando sobre o desenvolvimento de Esperança, fazendo planos para seu futuro e maravilhando-se com suas pequenas conquistas diárias. Quando Esperança completou 3 anos, João tomou uma decisão que surpreendeu a família. Anunciou que havia decidido voltar a estudar, matriculando-se no programa de educação de jovens e adultos oferecido pela prefeitura. Queria dar um exemplo melhor para Esperança e também melhorar suas perspectivas de emprego. Maria apoiou completamente a decisão do marido, oferecendo-se para cuidar de Esperança durante as aulas noturnas. O processo de voltar aos estudos aos 60 anos foi desafiador para João. Havia parado de frequentar a escola na 5ª série, quando precisou começar a trabalhar para ajudar no sustento da família de origem. Mas sua determinação em ser um pai exemplar para Esperança o motivava a superar todas as dificuldades. Estudava nas madrugadas, depois que a filha dormia, e aos poucos foi recuperando conhecimentos esquecidos e aprendendo coisas novas. Maria também decidiu fazer mudanças em sua vida profissional. Conseguiu um emprego como auxiliar de limpeza na creche que Esperança frequentava, o que lhe permitia estar perto da filha durante o dia e ainda receber um salário melhor do que ganhava nas casas de família. A diretora da creche, que conhecia a história da família, fez questão de contratar Maria, reconhecendo sua dedicação e responsabilidade. A presença de Maria na creche trouxe benefícios para toda a família. Ela podia observar de perto o desenvolvimento de Esperança, interagir com outras mães e pais, e aprender técnicas de educação infantil que aplicava em casa. Esperança ficava orgulhosa de ter a mãe trabalhando no mesmo local onde passava os dias, e muitas vezes corria para abraçá-la durante os intervalos. Aos 4 anos, Esperança começou a fazer perguntas sobre sua origem. Perguntava por que não se parecia fisicamente com João e Maria, por que não tinha fotos de quando era recém-nascida, e por que Carlos e Ana eram tão mais velhos que ela. João e Maria haviam se preparado para esse momento, seguindo as orientações que receberam durante o curso de preparação para a adoção. Eles contaram para Esperança uma versão adaptada da história, apropriada para sua idade. Explicaram que ela havia nascido na barriga de outra mulher, mas que essa pessoa não podia cuidar dela. Disseram que Deus havia colocado João no lugar certo na hora certa para encontrá-la e trazê-la para casa, onde seria amada e cuidada para sempre. Esperança acenou gravemente, como se entendesse perfeitamente a explicação, e disse que estava feliz por ter sido encontrada por seus pais. Conforme a Esperança crescia,
Sua personalidade se definia cada vez mais claramente. Era uma criança extrovertida, curiosa, carinhosa e extremamente inteligente. Aprendeu a ler antes de completar 5 anos, surpreendendo as professoras da creche. Demonstrava talento para desenho e música, passando horas cantando as canções que aprendia e criando desenhos coloridos que João e Maria guardavam cuidadosamente. A história da família Silva continuou inspirando pessoas em Santos e em outras cidades. João foi convidado para dar palestras sobre adoção e amor incondicional em igrejas, escolas e eventos comunitários. Sempre falava com simplicidade e sinceridade, enfatizando que qualquer pessoa pode fazer a diferença na vida de uma criança, independentemente de sua situação financeira ou social. 5 anos após encontrar esperança, João olhava para sua vida e mal conseguia acreditar em tudo que havia mudado. A menina que encontrara abandonada em uma caixa de papelão havia se tornado o centro de sua existência, trazendo propósito, alegria e significado para cada dia. Ele havia se tornado um exemplo de paternidade responsável e de amor incondicional, provando que uma família verdadeira não se define por laços sanguíneos, mas por laços de amor e de dedicação. A história do catador de latinhas que encontrou um bebê abandonado e mudou 2 vidas para sempre continuava a ecoar pela cidade, lembrando a todos que pequenos atos de amor podem ter consequências extraordinárias, de que às vezes os milagres acontecem nos lugares mais inesperados, através das pessoas mais simples. Esta história nos mostra que o amor verdadeiro não tem barreiras sociais ou financeiras, e que uma família se constrói com dedicação, carinho e compromisso. João e Maria provaram que não é preciso ter muito dinheiro para oferecer o que realmente importa: amor incondicional, segurança e um lar onde uma criança pode crescer feliz e amada. Se esta história tocou seu coração assim como tocou o nosso, não esqueça de deixar seu like para apoiar este conteúdo. Sua curtida nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras que mostram o melhor da humanidade. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando narrativas que restauram nossa fé no ser humano. Compartilhe esta história com seus amigos, familiares e nas suas redes sociais. Quantas pessoas precisam ouvir uma mensagem de esperança como esta? Quantas pessoas podem se inspirar na coragem de João e Maria para fazer a diferença na vida de alguém? Seu compartilhamento pode levar esta mensagem de amor a quem mais precisa dela. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima história.